Ih, torrou. Badum-ts. Ah, cara, eu tinha que fazer essa piada, né? Tava ali facinho, né? Depois de perder uma grande porcentagem de vocês com essa exímia piada, talvez você conheça essa tal de internet, ou já ouviu falar dela, eu imagino. Talvez você até passe o dia todo scrollando uma rede social besta por aí, que ninguém sabe falar por mais de 2 minutos, ou você ainda tá promovendo a festa do tio Robson no grupo da família do Facebook, e eu tenho certeza que você já deve ter visto de tudo por aí. Mas a verdade é que se você tá aqui, em algum ponto você já passou por um dos principais ingredientes da grande sopa da internet, o ingrediente silencioso, que muitos amam, mas a maioria nem presta atenção e nem sabe exatamente o que é, mas conhecem exatamente o que é, porque é um nome que passa no fundo da vida de todo mundo, que além do seu impacto imediato, já influenciou até provavelmente coisa que tu gosta e nem fazia ideia de tão grande que ele é, porque né, Touhou Project é onipotente. Se a internet existe, logo existe Touhou nela, e essa é uma das verdades imutáveis do mundo, e não tem nada que você pode fazer pra mudar essa realidade. E com o toquinho começando aí atrás, eu sei que você conhece e eu sei que você sabe bem o que vem depois disso. Eu não preciso introduzir essa música pra ninguém, né? Touhou provavelmente é a maior e mais influencial obra que existe, só que também que a maioria não faz a menor ideia do que caralhos ela é sobre. Eu com certeza não sou diferente, porque né, a gente durante a vida passa por uma bad apple sendo rodada nas coisas mais bizarras possíveis, mas depois disso, personagem mico que voa que nem avião atirando bolinha, I guess? Sei lá o que tem depois disso. Só que como muitos temas, existem algumas pessoas sequeladas que dão uma filtrada e uma aprofundada melhor em algo que nada são 390 mil jogos e 7 milhões de obras de fã por aí. Se você quiser cair nesse buraco mais a fundo, tem um monte de canais focados nisso aí só pro seu deliciamento. Aqui eu só vou te andar e capotar no meio de tudo isso tentando entender pelo menos o inicinho de tudo, mas é difícil. Um templo que liga mundos, uma bruxa, jogo de luta, bullet hell, bola 9 idiota, bad apple, you and Owen was her, uma mina coelha que solta raio laser, matemática, yokai, demônio, cultura japonesa em um tema que eu já fiz vídeo antes. E você vai vir aqui comigo agora, você não tem escolha. Então, que caralhos é Touhou? Sei lá, mano. Não, tá? Touhou começou como um jogo bem simples de quicar bolinha nos tijolos, feito por um japonês brabo chamado Zoom. Só que apesar desse ter sido o primeiro jogo, oficialmente Touhou já foi vários outros gêneros de jogos também. Mas o principal e o mais icônico de Touhou, que é o que você provavelmente reconhece Touhou por aí, é o Danmaku, ou também chamado de Bullet Hell, que começou no segundo jogo da série. Bullet Hell é aqueles joguinhos que tu controla uma navinha que dá uns piu-piu, e que tu tem que desviar dos piu-piu do inimigo. Com certeza você já viu algum por aí. Básico, de simples entendimento, mas boa sorte, vai jogar, vai? Não, isso aqui é de sacanagem, você tá bem louco. Mas aí, por que eu falo que o tal do Zoom é bem brabo? É que lá no início, o cara só fez o jogo porque ele não conhecia ninguém que fazia jogo e ele queria mostrar os trabalhos de música de jogo que ele fazia. Ele fez uma parada inteira fora do seu ramo, só pra tentar desenvolver o que ele gostava de fazer. Eu tenho certeza que muitos conseguem entender que é mais fácil criar um jogo inteiro do que socializar pra conseguir um emprego, mas enfim. Aí ele fez o joguinho dele e deu certo, muito certo. Não de início, mas deu muito certo, porque a gente tá falando dele aqui hoje, né? Não é possível. Porque ao invés de carrinhos ou aviões militares e os caralho 4, garotas. Basicamente, garotas voando, que é por isso que deu certo. Principalmente porque nesse início ele tava vendendo seus joguinhos na Comiqueto. E galera, o conhecimento que vocês ganharam assistindo meus outros vídeos foi pra esse momento aqui agora. Paine é conhecimento e cultura. Só que pra quem não tem conhecimento e cultura e tá vendo esse vídeo aqui no canal pela primeira vez, Comiqueto é o maior evento weeb que tem no Japão. É uma convenção gigantesca. Então tu já imagina por que deu certo o fator que eu falei aí agora. Mas tá, garotas com design da hora são legais e tal, mas não deixa de ser um joguinho de tirinho chupinga que meia dúzia de pessoas do mundo inteiro tem interesse. Então, como que eu chego aqui e falo que Touhou, entre milhões de outros projetos durante todos esses anos, foi o escolhido pelo mundo pra ser a existência perpétua por trás da sua vida e de todos que já apertaram esse botãozinho pra ligar o PC. O que foi? O meu liga com o alicate dele. Tem algum problema? Quer cair na porrada, hein? Enfim, Touhou tá por literalmente todos os lados. E se você não tá na comunidade de Touhou, você realmente subestima esse fator, você não tem ideia. E por causa disso, quando você começa a pesquisar sobre, literalmente a primeira coisa que você vai pensar é:
caralho, isso era Touhou, não é possível. Porque não tem como, é simplesmente incomparável a influência que tem Touhou. Touhou simplesmente brota em lugares que você não tem nem ideia que era suposto. É perigoso aquele mato crescendo na sua calçada ali ser referência a Touhou também. Pior que pra alguém isso realmente é de verdade, porque existe uma planta que o nome é referência a Touhou. Não subestime a influência de Touhou, que é um fator muito diferente, né? Quantas outras obras você falaria que tem uma experiência assim similar a essa? Bem difícil, né? Talvez o mais perto seria ali, sei lá, Pokémon, alguma coisa assim, que não necessariamente as pessoas jogam os jogos originais, mas mesmo assim, não, totalmente diferente. Esse formato diferente tem um nome, ele é chamado de consumo de database, que é um nome que deram de uma forma que as pessoas consumem uma obra sem consumir exatamente a obra, se é que você me entende, que a maioria das pessoas conhecem, mas não necessariamente viram de onde elas saíram, não consumem o material original oficial, e sim pequenas partes dele, isoladas, ou até materiais de fãs que não tem nada a ver com o criador original, que se você paga pra pensar, não tem como você intencionalmente fazer isso, é um fenômeno tão assim específico que talvez é impossível ser alcançado porque alguém queria fazer daquele jeito. É provavelmente uma mistura de vários fatores que no final criam toda essa database. No caso de Touhou, um dos grandes motivos disso se dá pela posição de liberdade que o autor deu para a obra e toda a criatividade e investimento de pessoas que gostam dela. Similarmente com o que eu faço aqui no canal, que vocês fazem o que quiserem com as duas aí que tá suave, ele basicamente desde o início mandou aquele... Mano, se tu não fizer merda e falar que a história original foi eu que fiz, pode fazer, mano, tá liberado. E junto da sorte, essa simples escolha transformou um jogo indie que talvez ninguém lembraria em uma das entidades invisíveis mais influentes do mundo, com a ajuda da infância da internet. Quando tu paga pra pensar, essa liberdade toda que ele deu pros fãs, até hoje em dia é algo difícil de rolar. Todo mundo, todo autor e principalmente as empresas, né, quer proteger o seu produto, mas foi nesse pensamento diferente que Zoom fez os parâmetros e deixou os fãs pintarem as entrelinhas, músicas, histórias, jogos. Muito provavelmente o que você já viu de Touhou não é de Touhou, e sim de um fã. Escuta isso aí. Essa é a Bad Apple do jogo original, diferente pra caralho. A que todo mundo conhece, foi feita pela comunidade e teve todo o processo documentado na internet japonesa, que é doideira de se pensar e muito interessante pra quem gosta desse tipo de coisa. Deve ter jogo melhor e muito mais bem feito dentro da comunidade de Touhou do que muito jogo de empresa famosa por aí. Na teoria, não dá nem pra falar direito que Touhou é uma comunidade. São, na verdade, infinitas comunidades que explodem de criatividade em cima do mesmo tema. A sua perspectiva sobre uma personagem, a sua personalidade e os caralho, vai ser totalmente diferente da perspectiva de outra pessoa que consumiu pedacinhos diferentes de Touhou que você. Talvez os olhos que você vê essa personagem não são os mesmos olhos que alguém do seu lado vai ver essa personagem. Porque a realidade é que tem tanta coisa que o autor meio que sem querer deu uma pá pra um monte de gente que tem a capacidade de cavar até o centro da Terra, e deu no que deu, né? É quase impossível uma pessoa consumir todo o material disponível de cada personagem. É quase um ecossistema inteiro autossuficiente, um organismo que vive e respira basicamente sozinho. Porque como tem um elenco maior do que seu joguinho médio de LOLzinho, a galera aqui tá liberada pra fazer o que quiser com as personagens que tem todas as personalidades possíveis e uma fralda na cabeça. Por que um monte delas tem uma fralda na cabeça? Não sei, mano. Então, por causa disso, tem uma personalidade pra todo mundo. Eu mesmo sou do time da Fada de Gelo com essa aura de Gnome e o Gremlin dela. Mas aqui eu também acho sensacional toda a vibe da Racing. Ela tem um design muito icônico, não tem como. E imagino que se você comentar nesse vídeo, o próximo comentário acima do seu vai ter preferência por uma personagem totalmente diferente da sua. E o mais interessante é que cada uma delas tem sim suas premissas pra encaixar na história como um todo, né? Mas como elas são feitas com tanto cuidadinho pra comunidade, elas são abertas o suficiente pra você encaixar nela o que você quiser. Todas elas têm informações grandes o suficiente pra deixar qualquer um intrigado, mas pequenos o suficiente pra você querer ver mais e principalmente fazer mais. Esse danado cria um void. A natureza do universo não gosta de espaço sem nada, então tem que preencher alguma coisa ali. E os fãs fazem essa coisa, foda-se. Elas não são só uma ou duas personagens, são uma criação coletiva de todo mundo. E dessa forma elas penetram mais os lugares mais fundos da humanidade. Não tira isso de contexto, mas tá. Touhou existe, as pessoas criam, mas o que exatamente é essa história revolucionada de Touhou que todo mundo gosta? Basicamente, é aquele meu vídeo antigo sobre yokai. De alguma forma eu já falei em um vídeo com um tema bem parecido com a história daqui, mas enfim. A personagem principal é essa, e você já viu ela, tenho certeza. Reimu Hakurei. Ela é uma Miko do templo Hakurei. Não, Miko com O, com U não, tá? Não é essa aqui não. Mikos com O são sacerdotisas de um templo Shinto, que são
são responsáveis por ele e por manter a estabilidade na região de influência do templo, lidando sim frequentemente com o lado físico, mas principalmente também do lado espiritual do mundo, recebendo mensagens divinas e interpretando acontecimentos que necessitam de uma atenção sobrenatural. É um papel importante que existe há milhares de anos na cultura e que eventualmente se juntou no que hoje em dia reconhecemos nas ilhas japonesas. Hoje em dia elas são mais mutadas e menos místicas do que na antiguidade, por um grande motivo, e é exatamente esse tema que Touhou aborda. Com a evolução da modernidade no mundo, antigas crenças e costumes se tornam cada vez mais esquecidos pelas pessoas. Coisas que antes eram acreditadas por todos como um fato, hoje não bastam de uma superstição sem fundamento científico. Subitamente, um bagulho esquisito perto de um rio à noite não é um velho bizarro cabeçudo lavando feijão que vai te comer se te ver, é só um pedaço de galho que passou na correnteza e bateu nas pedras da margem do rio, ou algo mundano besta assim. Então tá entendendo o problema? Sem as pessoas acreditarem, mitos e lendas não existem mais, desaparecem e são esquecidas. No mundo de Touhou, a solução para esse problema moderno foi Gensokyo, uma área isolada no meio do Japão ou num país do leste que funciona como o lugar que tudo é acreditável e que nada é absurdo demais para existir. Ou seja, aqueles yokai tipo o velho do feijão se encontram aqui tranquilamente, mas se depender do Zoom, ele vai ser uma linda menininha lavando seus feijãozinhos para prosperidade ou fazendo um monte de merda por aí, mas enfim. Então tudo nesse espaço místico aqui vale, não precisa ser só da cultura japonesa não. Ou seja, tudo mesmo que é envolvido com esse lado espiritual e supersticioso da nossa vida, que era muito mais presente na antiguidade, vem à tona aqui. E o Hakurei Jinja, na qual a Aremo trabalha, é um dos únicos e principais meios de sair e entrar nesse mundo bizarro que existe, mas não existe. Não que pessoas normais vão sair e entrar nesse lugar, né? Mas então, você entendeu. Então, Gensokyo é um lugar mágico, cheio de mística, muito poderzinho voando e com mais de um inferno. Fãs de Touhou, por que tem mais de um inferno? Um só não era suficiente não, pô. Mas tá, até a lua tem uma partezinha bacanuda na história também. E como toda história precisa de uma merda acontecendo, senão ela não é interessante, a não ser que ela seja de Slice of Life. Mesmo aqui, todo mundo sofrendo a iminente extinção do mundo normal. Todo mundo aqui tem o potencial de brigar com todo mundo. Foda-se, reza pra você, mega humano, nunca brotar aqui, porque se tudo durar mais de 10 minutos vai ser muito. Então só com essa pequena introduçãozinha, você já consegue começar a imaginar as aventuras que a garota de vestido vermelho e branco se encontra diariamente. Só o início mesmo, mano, porque alguém que gosta de Touhou provavelmente vai te explicar muito melhor que treta essa aí que eu acabei de falar, porque eu te garanto que se tu botar algum fã de Touhou pra falar sobre uma das personagens de mais de 100 que tem, tu vai ler um livro grande o suficiente pra deixar Senhor dos Anéis no sapato. Então se prepara, tá? Mas não se preocupa que é um buraco bem divertido de pular, viu? Se vocês quiserem, depois eu faço mais um vídeo de Touhou focando nas personagens, porque todas elas são muito interessantes. Deve ser da hora fazer mais um vídeo, mas enfim. Então, nesse momento pleno de sua vida, muitas coisas agora se encaixam e agora fazem sentido na sua vida. O seu pai que foi comprar leite e não voltou provavelmente foi por causa de Touhou. Agora tu sabe a premissa de tudo. Agora que você já sabe mais ou menos o que é Touhou por muito alto, você já começa a entender o que rola e os motivos que Touhou cresceu tanto. Desde que o Zoom começou lá em meados de 97, hoje em dia com cerca de 30 jogos oficiais e contando, eu nunca falei que o material original era pequeno também não. Com mais de trocentos materiais fan-made, contando milhares de histórias dentro de Gensokyo, de todas as personagens fisicamente possíveis, Touhou nasceu e surfou perfeitamente na popularização da internet e serviu como pilar da cultura online e otaku. Lá atrás, enquanto ninguém sabia direito o que era a ideia de viralizar e qualquer coisa assim, os fãs de Touhou já estavam lá nos monitores de tubão criando esse conceito. Quando o YouTube tava nascendo e tudo era mato ainda, que ninguém sabia de nada e tudo valia, Touhou tava lá. DeviantArt, Tumblr, Touhou tava lá. E principalmente o nosso amado Nico Douga, Touhou também tava lá. Touhou basicamente foi o material bruto de uma geração inteira de criadores de conteúdo, influenciando muitos, mesmo que de fundo, a aprimorar suas habilidades em tudo que você imagina, com a inspiração desse mundo diferente, produção de música, animação, arte, desenho, desenvolvimento de jogos, contar de histórias, tudo mesmo. Muita gente aí que hoje em dia é profissional nesses ramos pode traçar sua história e começou seus caminhos com o Touhou e seus infinitos materiais doujin, baseados em uma história que um carinha em uma convenção no milênio passado, que mal conseguiu vender meia dúzia de volumes no seu primeiro evento, mas que hoje em dia é tudo isso.
Toho mostrou o poder de uma comunidade que realmente importa com as ideias de alguém que só queria fazer o que gostava, alguém que quase que literalmente confiou em todo mundo, pessoas estranhas, a sua criação, que por sorte, destino ou qualquer poder bizarro da Gensokyo virou maior do que qualquer um imaginaria. Porque querendo ou não, é bem provável que em uma semana você passe por um ou até mais coisas que, se não for diretamente de Toho, foi influenciado pelas incontáveis garotas voadoras de fralda na cabeça soltando bolinha pela tela, porque com certeza se você descobriu algo novo, Toho já esteve ali, já fez ali e com certeza influenciou o que você tá vendo, independente do que seja e independente se você tá na comunidade de Toho ou não. Pra tu entender o nível, sabe aquele vídeo do Ronald no banco do último vídeo? Pois é, aquele meme é de Toho também. Claro que Toho já influenciou o canal aqui, nem sei porque que eu tô impressionado que isso era uma possibilidade. Toho é basicamente um fantasma na vida de todo mundo, um olho secreto ali, a maior obra que você e quase ninguém jogou o material original, mas mesmo assim, meio que não precisa. Você pode aproveitar de qualquer forma possível, literalmente, né? Acho que essa frase nunca foi mais verdadeira, né? Uma obra ali que, caladinha, sem você nem perceber, moldou e continua moldando toda a internet e talvez até a sua vida. Um bonequinho de pelúcia com cara de bunda, um tirinho voando pela tela, um remix de música e uma fanart de cada vez.